Abra a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 3, verso 31. Apenas o verso 31. Diz assim: depois dele foi Sangar, filho de Anate, o qual feriu a 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E também ele libertou a Israel. Curve sua fronte, feche seus olhos, vamos orar. Oh Deus, é a Tua palavra que nos ensina, a Tua palavra que nos exorta, nos anima, nos apacenta. Que possamos compreender e possamos aplicar na nossa vida os ensinos, ó Deus, que a Tua palavra traz ao nosso coração. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Você já tinha ouvido falar de Sangar? Nome diferente. Sangar, quem é esse cidadão? Sangar, o nome dele só aparece exatamente nesse verso e no capítulo 5, de forma rápida. Quem eram os pais de Sangar? De que família ele era? Ele foi treinado militarmente? Ele era um general? Quem era esse cidadão? A Bíblia diz aqui que Sangar, filho de Anate. Então a mãe dele se chamava Anate. Quem foi Anate? Não, amados. Anate, num primeiro momento, se nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, era uma deusa pagã. Isso mesmo, uma deusa pagã que era dedicada à guerra. Uma deusa que o seu nome era escrito na ponta das espadas e dos punhais dos povos pagãos. Mas a Bíblia fala que Anate, como deusa pagã, e cita aqui Sangar como filho de Anate. Mas se nós nos debruçarmos, nós vamos ver que, na verdade, também Anate, essa deusa, ela deu nome a uma cidade. E é bem aqui, desta cidade, que veio Sangar. Bet-Anata. Bet-Anate. Josué 19:38 fala. E que cidade foi essa? E agora nós temos uma boa informação. Uma cidade conquistada por Israel, uma cidade que foi arregimentada, que foi reorganizada, e Deus então permitiu Israel conquistar essa cidade para fazer parte da tribo de Naftali. Então é uma cidade que foi alcançada pela graça de Deus, apesar do nome. Então Sangar era filho dessa cidade, uma cidade que foi alcançada por Deus. Ele era um estrangeiro. Anate era um homem, não era um homem de guerra. A Bíblia diz que Anate, ele tinha nas mãos, do qual ele lutou contra 600 filisteus e derrotou, e tinha uma aguilhada de bois. Será que isso era uma ferramenta, uma arma? Não, isso era uma vara que era usada para orientar o gado. Orientar o gado durante a semeadura, o preparo da terra. E essa cidade, Bet-Anate, a principal atividade era exatamente a atividade agrícola pecuária. Então, Sangar, ele veio daí. O seu instrumento, o instrumento pelo qual Deus usou a vida desse homem para derrotar os inimigos do reino de Deus, filisteus, foi uma aguilhada de bois. Não era uma arma, não era uma arma laser ou uma metralhadora, não. Não era uma espada de 2 gumes, não. Foi uma vara, uma aguilhada de bois. Não me perguntem como ele fez isso. Eu não sei, eu só sei que Deus o usou e ele derrotou 600 filisteus. Não foi um, foram 600 filisteus. Você imagina um homem com uma vara, uma aguilhada de bois, derrotar 600 filisteus? Será que esses filisteus, eles vieram atacar Israel e a cidade de mãos vazias? Será que eles vieram passear? Não, eles vieram guerrear. Eles vieram cada um com sua espada de metal. E Anate, com uma vara, derrotou os 600 filisteus. Aleluia, como Deus é maravilhoso. Eu queria que você guardasse isso no teu coração.
Mas Anate fala aqui que ele também derrotou, a passagem disse, ele também derrotou os filisteus. Se nós observarmos no verso anterior, assim foi Moabe, o rei pagão que estava oprimindo Israel, subjugado, ou seja, ele foi morto naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Aí vem o 31, depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Agora preste atenção. E também ele libertou Israel. E também ele libertou Israel. Esse também, pela literatura, pela gramática hebraica, ele tem um significado bem mais amplo do que só uma continuidade e apenas um formato. Não, ele também fez, não. Se nós lermos a respeito de Eude, ainda nesse capítulo, nós vamos ver que Eude, como diz que Sangar, da mesma forma, também como Eude libertou Israel. Eude, ele tinha algo curioso. Esse Eude, sim, ele era um militar, ele era um lutador, ele era um guerreiro. E ele tinha uma virtude em cima de muitos guerreiros. Ele era canhoto. Ele não era destro. Ele era canhoto. O que isso tem a ver? Porque os guerreiros, quando iam lutar, esperavam, se preparavam para lutar com um destro. E Eude era canhoto. E por ser canhoto, ele foi até o líder maior dos filisteus para libertar Israel. Esperavam que ele puxasse um punhal ou uma espada. Não, está aqui. Ele simplesmente, com a mão canhota e sua habilidade, ele matou o líder maior dos filisteus. Da mesma forma, diz assim, também, Sangar diz, depois de Eude, continuando, foi Sangar, filho de Anate, o qual feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. E ele também, da mesma forma, ele libertou Israel. Mas Sangar não era canhoto. Sangar não era um lutador. Sangar não era um guerreiro. Ele não tinha um punhal do qual Eude matou o rei inimigo. Não, ele tinha uma aguilhada de bois. De uma forma simples e resumida, o povo de Israel estava sendo subjugado, amados, no livro de Juízes. E Deus levantou os juízes para exortar, para abençoar, para libertar o seu povo. Esses juízes não eram simplesmente aqueles que assinavam um documento, não. Eles eram alguém de Deus que falava ao povo a sua mensagem, mas eles tinham também o poder político de orientar e determinar. Então nós temos diversos juízes citados aí no livro de Juízes, que Deus usou para libertar o seu povo. Bom, a princípio, de uma forma simples e resumida, nós lemos a passagem que fala sobre Sangar. Juízes 3:31, que nós estamos nos debruçando, diz, depois de Eude, foi Sangar, filho de Anate, o qual feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de boi. E ele libertou a Israel, o povo de Deus que estava oprimido. Mas para nós aqui, como é que nós podemos trazer essa narrativa de Eude, aquilo que a Bíblia fala do seu procedimento, que deu continuidade ao procedimento de Eude? Porque a Bíblia fala que depois de Eude, amados, Israel teve paz durante 80 anos. E aí os filisteus começaram a importunar novamente. E aí Deus levantou Sangar. Foi Sangar, filho de Anate, como dissemos, uma cidade conquistada, pertencente a Israel. Nós cantamos o hino 129. Você cantou o hino 129. Eu vi você cantando o hino 109. Tudo bem que tinham alguns aqui que estavam com dúvida na melodia, mas eu acho que estavam cantando com o coração. Eu não vi os lábios mexendo, mas eu vi a maioria cantando. Sabe o que você declarou? Bem de manhã, embora o céu sereno
Aparece um dia, calma, anunciar. Aí está dizendo, vigia, ora. Vigia, ora. O coração pequeno, um temporal pode abrigar. Ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus, a voz de amor, vai, recorre à oração e evita a guerra. Goza a paz com o Senhor. O autor continua, e você cantou dizendo, do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus aquilo de bom, os prazeres, as dificuldades, colocando nas suas mãos a dor. E ele encerra, o autor, e você cantou isso. E sem cessar, vigia a todo instante, pois o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus, em comunhão constante, podemos sempre descansar. Eu creio que a Nath não conhecia a letra desse hino. Não, ele não conhecia. Isso foi composto mais de 2000 anos depois, muito mais. Sabe o que o hino que você cantou diz? Sem cessar, vigia a todo instante. A Nath era uma pessoa simples, sem linhagem real, sem função sacerdotal ou militar. Um agricultor, um boiadeiro. Mas ele estava atento. Ele estava vigiando. Ele fazia as coisas, mas ele estava alerta. E Deus o chamou para ser um dos juízes, para libertar o seu povo. Deus usou a Nath, amados, porque ele estava atento. Ele não estava disperso. As coisas estavam acontecendo e ele não estava com o pensamento lá em casa, em outro local. Não, ele estava ali focado naquilo que ele foi chamado a fazer, cuidar de bois. E Deus o chamou, Deus tocou no seu coração, para que ele se dispusesse para ser um libertador do povo de Israel. A Nath, um boiadeiro. E assim aconteceu com muitos outros, amados. Em Atos 7, nós vemos que Moisés, que foi criado pela filha do faraó, queridos, Moisés foi educado nas melhores escolas do Egito, nas melhores faculdades. Moisés era um cara altamente preparado. Moisés passou 40 anos aprendendo a ser alguém. Um homem conhecedor da cultura, da ciência do Egito. Aí Deus o chamou. Mas para Deus usar Moisés, ele foi para o deserto e ficou 40 anos aprendendo a ser ninguém. Você sabe o que é o deserto? Muitos de nós já viajaram aqui de carro. A gente não passa um deserto, a não ser quando alguns vão para Barreirinhas. Aí você olha aqui, que coisa bonita. Mas ao mesmo tempo que nós admiramos a beleza da natureza, a gente pensa, eu estou com pneu de estepe, aí eu tenho água dentro do carro. O carro está com gasolina, eu não vou pregar aqui no meio desse deserto. Porque se pregar no meio daquela estrada no deserto só de areia, é complicado. Moisés ficou no prego 40 anos no deserto, e Deus tratou o coração de Moisés, mostrando que ia usá-lo. Por isso precisava também que ele fizesse essa nova faculdade, a faculdade de aprender a ser ninguém diante de Deus. Amós. Então respondeu Amós, capítulo 7. Eu não era profeta, nem filho de profeta, nem era boieiro e colhedor de sicômoros, mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse, vai, profetiza a esse meu povo, profetiza a Israel. Amós, um boiadeiro, e Deus o chamou também. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e de repente tinham conhecimento que eles haviam estado com Jesus. Atos 4 nos fala sobre isso. Como Deus usa homens simples, pessoas simples para o seu propósito. Porque, amados, para Deus, todos nós somos simples, independente da sua graduação. Porque quem nos dá o poder para realizar as coisas é Deus. Nós não temos poder para fazer nada. Por mais que você pregue, por mais que você proclame o evangelho a pessoas, aos seus parentes, pode ter certeza de uma coisa, você nunca vai conseguir converter ninguém. Pode tirar isso da sua cabeça, nunca. Jamais conseguiremos converter alguém.
Nós somos apenas semeadores que estão jogando a semente. É o Espírito de Deus que move o coração das pessoas. É a palavra de Deus que muda o coração das pessoas. Nós não. Mas nós, com nosso exemplo, com nosso testemunho, com a nossa palavra, podemos jogar a semente do Evangelho no coração das pessoas. E é Ele em que muda o coração das pessoas. É Ele quem age com poder. 2 Reis, capítulo 5, nos fala de uma garotinha. Diz assim: e saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa, cativa, uma menina pequena, uma menininha, que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Ela orientou a esposa de Naamã para que Naamã procurasse o profeta e o profeta o pudesse curar. Ela foi usada por uma garotinha que não se calou. Ela foi levada, gente, ela foi levada cativa, presa. Aqui não diz o nome dela, de que filiação, se ela tinha uma irmã, um pai, uma mãe. Não, ela simplesmente foi usada por Deus para que o poder de Deus chegasse ao coração de Naamã. Ao coração e não ao corpo. Que o profeta disse: tu vai e te jogas 7 vezes no rio. Mas aquele rio todo sujo, eu vou fazer isso? Por que ele não me pediu uma coisa maior? Deus, às vezes, nós não compreendemos o agir de Deus. Não importa, amados, o título que nós temos. Deus não vai nos usar por causa do título, Ele vai nos usar por causa do seu amor e do seu poder. Sim, precisamos nos capacitar dia após dia para sermos usados por Deus. Mas Deus usou Sangar, uma pessoa simples, um boiadeiro. Gente, eu fico imaginando, imagina um boiadeiro com uma vara matando 600 guerreiros filisteus. Eu não sei como explicar isso. Nem se ele fosse treinado por Bruce Lee, não dava, era muita gente. Você imagina 600, olha que nós não temos aqui nem 120 pessoas, olha o tanto de gente que tem aqui. Agora imagina 600 guerreiros armados de espada foram mortos por um homem com uma aguilhada de bois. Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Para elevar o nome de Sangar? Não. Deus fez isso por amor ao seu povo. Ele usou Sangar para abençoar o seu povo. Deus usa pessoas simples para abençoar o seu povo pelo amor que Ele tem ao seu povo. Não importa a graduação que nós temos, se temos ou não temos. Mas como é que Deus usou Sangar? Deus usou uma pessoa simples. Sangar estava onde? Ele estava em Bet-Anat, ele estava ali. E os filisteus foram para oprimir e invadir Israel. Ou seja, Sangar estava no meio do povo de Deus. Para que possamos ser usados por Deus, amados, na nossa simplicidade, nós temos que estar debaixo da vontade de Deus, no lugar que Deus quer nos colocar. Precisamos estar junto com o povo de Deus. Sangar não foi na terra dos filisteus lutar, ele foi e invadiu a terra para matar alguém, não. Ele foi para defender o seu povo, o povo que agora ele fazia parte. Deus usou uma pessoa simples, mas que estava junto do seu povo. Mas qual uma outra lição? Diz que ele matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Uma aguilhada de bois. Uma ferramenta comum. Não era uma espada, nem era uma lança. Ela era usada para conduzir bois. Essa aguilhada era usada, uma vara, para corrigir o ritmo dos bois. Era usada para corrigir o ritmo daquilo que ele estava fazendo, se propondo. Para manter a produtividade. Era algo produtivo na vida de Sangar. Não era simplesmente uma ferramenta qualquer, mas era o uso da sua profissão. Sangar, ele não apenas tinha essa aguilhada nas mãos,
ele sabia usar muito bem essa aguilhada para o fim que ela foi criada. Sangar sabia como conduzir os bois com uma aguilhada. Ele simplesmente não tinha uma ferramenta simples. Ele sabia como usar essa ferramenta simples dentro da simplicidade do seu trabalho. Sangar foi treinado nos campos, conduzindo bois, e Deus o usou para libertar o seu povo. John Stott, teólogo, ele disse assim: o aguilhão foi também citado lá na conversão de Paulo. O aguilhão era a consciência de Paulo movida pelo Espírito, cutucando-o, incomodando, guiando para a verdade que ele resistia. Atos 26, 14. E caindo todos nós por terra, é Paulo falando de como foi a sua conversão, lá em Atos 26. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é resistires contra os aguilhões. Está lá em Atos. Paulo também, Deus usou um aguilhão para mudar a vida de Paulo. Mudar como? Para dar ritmo, para dar direção. Era isso que Sangar fazia, era dar direção aos bois, e Deus usou isso. Deus tem usado algum aguilhão para dar direção na tua vida? Na minha tem. De vez em quando eu sinto umas cutucadas, não é por aí. De vez em quando eu sinto umas cutucadas, acorda, já está na hora de levantar. De vez em quando eu sinto umas cutucadas violentas de madrugada, acorda, clama a mim, e eu acordo de madrugada para orar. Deus tem usado um aguilhão na tua vida? Será? E você fica: Senhor, por que isso, Deus? É um aguilhão, assim como eu usei com Paulo. Assim como Sangar usou para libertar o povo, eu estou usando esse aguilhão na tua vida. E às vezes nós não percebemos, nós precisamos estar atentos. E é isso que ele diz aqui. Por que está resistindo? Por que recalcitrares contra os aguilhões, Paulo? Em Atos 26 fala sobre isso, verso 14. Será que às vezes nós não estamos resistindo a esses aguilhões, tentando sempre justificar alguma coisa? E é Deus. Para que serve o aguilhão? Não era para machucar o boi. O aguilhão era para conduzir no ritmo. E falar em ritmo, eu conheço muito bem sobre ritmo, que sou músico. E se nós não cantarmos no ritmo, a música fica feia. Nós precisamos estar no ritmo. O ritmo é tão importante, gente, que se você receber alguém na sua casa, um parente, um amigo, para passar uns dias, uns 2 dias, 3 dias, e alguém perguntar: como é que está aquele teu parente? Ele está passando uns dias com você? Está comigo. E aí? Rapaz, ele não acompanha o meu ritmo. Eu acordo cedo, vou resolver as coisas, quando eu volto ele ainda está deitado. Então isso é comum na nossa cultura, dizer: fulano não está acompanhando o meu ritmo. Ele está indo para um canto, eu estou indo para outro. Deus usou o aguilhão na tua vida para que você entre no ritmo, você e eu. Era isso que Sangar tinha nas mãos. Êxodo 4:2. Deus chama Moisés. Eu acho belíssima essa passagem. É só uma pergunta. Deus chama Moisés e diz: Moisés, o que é que tu tem nas mãos? Eu tenho uma vara, pois é com ela que tu vais libertar o meu povo. O que é que Sangar tinha na mão? Um aguilhão. Foi com esse aguilhão que ele libertou também Israel da opressão dos filisteus. João 6:9. Já falamos sobre isso aqui. Um menino com 5 pães e 2 peixes, era o que ele tinha, era o lanche dele. E Jesus usou esses 5 pães e 2 peixes para abençoar toda uma multidão. Como ele fez isso, não sei. Sei que sobrou até pão e sobrou peixe. Deuteronômio 16 é uma exortação a cada um de nós. Verso 16 e 17. 3 vezes ao ano todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães asmos, nas festas das semanas e na festa dos tabernáculos. É o encontro do povo de Deus para celebrar e agradecer a Deus, como estamos fazendo. Cada um, preste atenção, cada um, no entanto, dará o que puder, segundo a bênção do Senhor. Porém, não aparecerá de mãos vazias diante de Deus. Não podemos chegar de mãos vazias. Mas eu não tenho,
O que você tem? O teu conhecimento? O que você tem? O que é o instrumento do teu trabalho? Não é um aguilhão, mas é uma caneta? É um computador que você sabe mexer muito bem com ele? É a sensibilidade que você tem de ouvir pessoas e de aconselhar? Porque muitas das vezes, gente, muitos dos nossos irmãos estão angustiados. Eles estão precisando apenas de um ouvido. Não para dizer, mas apenas ouvir e orar. Qual é a ferramenta que você tem nas mãos? Você está aqui. O que você tem nas mãos? O que Deus tem colocado na tua vida que você pode dizer? Isso está nas minhas mãos. É simples. Não é uma guitarra, um violão, uma flauta. Muito menos um oboé, para aqueles músicos aqui de plantão. O oboé é um instrumento chato para tocar. Sabe por quê? Porque assim como o sax e outros instrumentos, como o clarinete, que só tem uma palhetinha aqui no meio, ele tem duas. Aí você tem que entender como você vai tirar um som de duas palhetas ao mesmo tempo. É um dos instrumentos mais chatos. Mas quando você ouve um oboé tocando numa orquestra, é belíssimo o som dele, transmite uma paz muito grande. Não, você não tem um oboé. O que é que você tem nas mãos? O seu tempo? Uma memória de lembrar de pessoas que estão precisando de oração e você faz uma relação em casa. Às vezes eu digo isso para minha esposa, a gente tem uma relaçãozinha que eu digo, não, isso aqui está parecendo mais um Muro das Lamentações, que é tanto nome. Você já fez essa relação para orar por aqueles irmãos? Às vezes a gente se esquece, mas você é tão dedicado a isso. Faça uma relação em casa, comece a interceder pelos irmãos da igreja, pela sua família. O que é que você tem nas mãos? Você é uma pessoa paciente para ouvir? Você é uma pessoa que percebe aquilo que está acontecendo na família e gosta de aconselhar? Deus está chamando você para que Ele quer usar isso que você tem nas mãos. Tudo bem que isso aqui, essa passagem de Deuteronômio aponta para os rituais da lei que foram já renovados e certificados por Jesus na cruz. Mas mesmo assim, quando eu chego diante do Senhor, eu tenho que levar um coração. Na nossa adoração, o que eu trago nas minhas mãos no momento que nós estamos adorando? Será que eu trago um coração contrito e um espírito quebrantado? No serviço, será que eu busco a glória de Deus no meu trabalho? Na generosidade, na contribuição, eu coloco aquilo, deposito dízimos e as ofertas, não como uma obrigação. Gente, Deus não precisa do nosso dinheiro não, gente. Deus não precisa. Deus, Ele estava quieto no canto dele e Ele simplesmente disse assim, haja luz. Pronto, pum, acabou-se. Ele criou todas as coisas. Deus não vai precisar do nosso dinheiro. Isso aqui é fruto de gratidão, de reconhecimento, de fidelidade a Deus por aquilo que Deus está fazendo. E isso é usado para a manutenção da obra aqui. E é Deus trabalhando, derramando proteção e provisão na nossa vida. Isso é fruto de gratidão do cuidado de Deus. O que nós temos à mão? Nós estamos no meio do povo de Deus, como Sangar. Não temos habilidades militares. Mas o que nós temos à mão? Deus usou uma pessoa simples. Deus usou o que ele tinha nas mãos. Somente isso? Não. Ele feriu 600 homens. Eu não sei como foi. Mas isso aqui tem uma lição muito simples. Quando diz, feriu a 600 filisteus. É que Deus é que capacita cada um de nós. Nós não temos capacidade nenhuma. É Deus que nos chama e é Deus que age através daquilo que Ele tem nos abençoado. Aquilo que está nas nossas mãos. Pode ser um punhal, como Eude usou. Pode ser uma vara. Queridos, Eude matou um só. Foi o rei dos filisteus, um só, com um punhal. E teve que fugir correndo. Ele fechou, se você ler depois, ele fechou lá as portas, as janelas do palácio e teve que ir para o outro lado, senão ele ia ser perseguido e morto. Sangar não. Sangar matou 600 filisteus com uma aguilhada de bois. Ele não fugiu. Como Deus é maravilhoso. Davi, Deus usou Davi com uma funda para derrotar aquele que estava ameaçando o povo do Senhor. Tudo quanto nós fizermos, temos que fazer de coração, como ao Senhor.
Não que por nós mesmos sejamos capazes, mas é que Deus nos dá a suficiência. Ela vem de Deus. 2 Coríntios 3, versos 5 e 6. A nossa suficiência vem de Deus. Deus nos habilita. Filipenses 2,13 diz assim: porque é Ele que efetua em nós tanto querer como realizar. E o que é isso? Não, amados, nós não somos robôs, que Deus tem um controle remoto. Não. Quando Paulo está dizendo Ele efetua em nós tanto querer como realizar, ele está falando, quando ele diz Ele efetua em nós, há uma palavra em grego que traduzida para cá é energia. Ele nos dá a força, Ele nos dá a energia, Ele move o nosso coração e a gente se sente capacitado para realizar a vontade de Deus. É Deus que nos capacita, amados. Deus chamou a Sangar, um homem simples, porque ele estava no meio do povo de Deus. Deus usou o que ele tinha nas mãos e Deus o capacitou. Deus, ele não despreza a experiência de cada um de nós que temos no dia a dia, mas ele redime e nos capacita para usar para a sua glória. Deus quer usar você hoje, a partir de hoje, amanhã e depois também. O que você tem nas mãos? Você está aqui no povo, no meio do povo de Deus. Você cantou: bem-aventurado é o que está na sua casa. Você é bem-aventurado. Se alegre disso. Muitos que estão aí não são bem-aventurados, porque não estão na casa do Senhor, não sabem e desprezam a graça de Deus, não querem nem saber de Deus. E você foi chamado para adorar a Deus. Você é um bem-aventurado. Você está no meio do povo de Deus, assim como Sangar. O que você tem nas mãos? Qual é a ferramenta do seu trabalho? Qual é a tua capacidade? Aquilo que você se sente sensível para fazer e tem buscado crescer cada dia mais nisso. Deus quer usar isso para abençoar o seu povo através de você. Eu queria participar do grupo de louvor, mas eu não toco nenhum instrumento e eu não canto direito. Mas você pode orar pelo grupo de louvor. Você pode nos ajudar em outras áreas. De repente você queria tanto cantar, mas você é tão fera no computador, que Deus está dizendo: olha, você tem essa habilidade, você pode ajudar em outra área ali para abençoar o povo também. Às vezes você é tão hospitaleiro, você gosta de receber as pessoas. Isso é muito bom, abraçarmos aqueles que nos visitam. Temos muitos visitantes aqui, pessoas de rostos que eu não costumo ver normalmente. Que Deus abençoe cada um aqui. E se você está aqui essa manhã é porque Deus te chamou para você estar no meio do povo dele, e Deus tem um propósito na tua vida. Eu não sei o que você faz, mas Deus está te chamando, assim como chamou Sangar. Sangar não era israelita, mas a cidade de Sangar foi conquistada por Israel, e ele começou a viver no meio do povo, e Deus o usou, Deus o abençoou para que ele pudesse dar livramento ao seu povo. Nas mãos de Deus, amados, uma vida simples tem propósitos eternos. Mas para isso é preciso estarmos juntos ao povo de Deus. Para isso é preciso disponibilizarmos aquilo que temos nas mãos e termos a consciência que é Deus que age em nós. Nós não temos capacidade nenhuma. Nós temos que colocar o coração contrito, um espírito quebrantado na presença do Senhor e orarmos para que Deus nos abençoe. Esse é o nosso desafio. Que essas palavras possam te despertar, te alertar ou incomodar, porque se você veio aqui essa manhã foi para a glória de Deus. Se você não pensou nisso, mas Deus pensou, por isso Ele te trouxe aqui essa manhã. E eu queria dizer que você tem um motivo para agradecer a Deus, você que nos visita e todos. Sabe qual é o motivo? Que Deus mais uma vez derramou a graça e misericórdia na tua vida essa manhã, por isso você está aqui. Tem muitos que não amanheceram. Nós sabemos de história de pessoas, personagens a nível nacional, que dormiram e no outro dia não estavam mais. Então que possamos ter um coração contrito, um espírito quebrantado, estar no meio do povo. Possamos usar aquilo que nós temos nas mãos para abençoar o povo e buscar cada vez mais sermos capacitados para usar aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Lembrando, não sou eu,
não é você. Nós não temos mérito nenhum. O mérito está aqui na cruz. Nós somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Feche seus olhos. Obrigado, Deus, que a Tua palavra nos desafia. Te pedimos que o Senhor nos dê, através do Teu Espírito, discernimento e nos capacite para cumprir aquilo, ó Deus, que no coração de cada um o Senhor falou de forma particular. Nós te suplicamos e te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.